Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tutor Camtasia. Pessoal, aqui nesse vídeo eu vou mostrar exatamente como vocês movimentarem uma imagem de um lado para o outro em diversos sentidos utilizando o Camtasia Studio 8.1. Então eu já estou aqui com o Camtasia 8.1 aberto. Eu vou inserir aqui uma imagem que eu já tenho aqui na área de trabalho. Eu tenho duas imagens aqui que eu fiz para o canal Dread John. Esse canal é um canal que eu tenho, é um canal que é um hobby, eu coleciono reggae, não é? Então aqui no Maranhão é uma febre, mas você pode utilizar esse tipo de movimentação de imagem que eu vou mostrar hoje com qualquer vídeo, para qualquer tipo de nicho, ou seja, para qualquer vídeo mesmo, certo? Então, eu vou selecionar, eu tenho duas imagens aqui que eu já fiz para o canal Dread John. Eu vou selecionar essa aqui, que está com o nome do cantor, Larry Marshall, porque é exatamente já aqui uma thumbnail, uma capa. Então, eu vou selecionar e colocar abrir. Então, pessoal, como eu criei essa capa utilizando o PowerPoint, eu já coloco lá na proporção 16:9. Então, ela vai aqui se encaixar na proporção 1280 por 720, certo? Que, claro, dá também no tamanho de 1920 por 1080, como eu tenho demonstrado aqui nos tutoriais, ok? Então, eu vou simplesmente arrastar, mas você pode colocar aqui com o botão direito e escolher aqui a opção adicionar a linha do tempo no ponto do indicador de reprodução, certo? Então, eu vou puxar ela aqui para a timeline, para a nossa linha do tempo. Vou aumentar aqui ela de tamanho, ou seja, em tempo aqui de vídeo. Beleza? Porque lembrem-se, a imagem vai se converter em um vídeo, ok, pessoal? Então, você pode mexer aqui no zoom horizontal quando você for trabalhar com esse tipo de assunto aqui no Camtasia. A relação de imagens, ok, pessoal? E, claro, se aplica também a callouts. Então, a gente vai movimentar essa imagem de um lado para o outro. Eu já demonstrei com páginas de HQ que você pode utilizar uma página de jornal ou qualquer outra imagem de cima para baixo. Existem duas formas de fazer no Camtasia. Essa movimentação aqui, eu quero que eu movimente em um ponto específico aqui. Pode ser o rosto de uma pessoa, um logo, uma letra, uma palavra, ou até mesmo algum ponto específico da imagem. E aí você vai ter uma perfeita animação de um lado para o outro, que dá aí o potencial dinâmico, que exatamente é o que o YouTube requer nos vídeos, certo? E não vídeos estáticos. Então vamos lá, pessoal. Você escolhe aqui a aba Zoom and Pan. Por exemplo, eu quero dar ênfase aqui na mulher, que eu coloquei também uma sombra, certo? Eu já editei essa imagem. Aqui cabe a gente fazer apenas a movimentação. Então você puxa aqui, observe que nós temos aqui essas bordas, certo? Esses pontinhos aqui laterais, que são exatamente aí 8. Então você puxa para enquadrar a parte que você quer. No caso eu vou enquadrar aqui a jamaicana, certo? Então enquadrei, beleza? Observem que quando eu termino aqui de fazer o enquadramento, utilizando a aba Zoom and Pan, ele cria aqui um pontinho de animação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vastar aqui, dependendo, claro, do tamanho do áudio que você vai inserir aqui embaixo. Vamos supor que o áudio já estivesse aqui do tamanho do tempo dessa imagem, ou seja, bem aqui nesse ponto. Porque você gravando o seu áudio para fazer a narrativa do seu vídeo, ou um comentário, ou até um documentário, qualquer tipo de narração, ou até mesmo gravando aqui com a gravação de voz, não é? A narração por voz, a voice narration, ou qualquer outro programa você pode utilizar e jogar o áudio aqui no Camtasia, certo? Fazendo isso, você tendo o tamanho do áudio exatamente do tamanho da imagem, você pode vastar e dividir em quantas animações você quiser dentro dessa imagem. Então, nesse ponto, você pode utilizar aqui, essa parte aqui, pessoal, Scale Media to Fit Entire Canvas. Ao clicar, ele volta aqui no Preview, na condição normal. Você aumenta aqui o zoom horizontal. Agora, ao invés de puxar o ponto inicial para cá, você puxa desse aqui para cá, e você vai ter aí um movimento de zoom out, de afastamento. Sendo que nesse afastamento você vai visualizar o objeto inteiro e o padrão, a forma panorâmica da imagem, para não ficar fora as bordas, para seu vídeo ficar perfeito, certo? Então, coloque o indicador de reprodução no início e observe. Então, a lentidão ou velocidade da imagem, ou seja, a velocidade maior, vai depender aqui do tamanho da animação que você propôs. Então, eu vou diminuir aqui essa animação, certo? Observe. Ao puxar aqui essa parte, eu
posso controlar ela aqui. Agora eu vou diminuir para me ter aí vamos dizer, uma velocidade maior. Agora eu vou dar um play, observe. Ainda está lento. Eu posso diminuir mais. Vou fazer exatamente isso. Então, quanto mais rápido o tempo aqui, ou seja, o movimento, não é? A extensão completa da imagem, mais rápida ela vai se mexer, observe. Então ela está se afastando. Então vejam que ao mover aqui para a esquerda, ela se afasta. Ao mover para a direita, ela se aproxima, certo? Então vamos aqui diminuir o zoom. E vamos imaginar, pessoal, que eu queira fazer aqui outro movimento. Então eu estou dando zoom para colocar aqui no ponto final, para que esse outro ponto de animação coincida com esse ponto aqui final, que exatamente foi uma animação que eu fiz de afastamento, utilizando o zoom out. Agora vamos utilizar o zoom in. Então, o que eu vou fazer? Novamente aqui com as bordas eu pego, vamos dizer que eu queira colocar aqui um zoom in em cima desse letreiro aqui, mais ou menos, que está aqui, The Best of Roots Reggae. Então eu vou colocar aqui em cima dele, observe, para fazer um movimento agora para cima dele, certo? Então, observem que eu vou puxar aqui novamente, através do zoom, um outro ponto e vou colocar aqui. Só que agora eu vou fechar aqui novamente, utilizando o Scale Media to Fit Entire Canvas. E agora, pessoal, eu vou fazer diferente. Eu puxei a parte final para a parte inicial. Agora eu vou puxar a parte inicial para a parte final. Observe. Você deu zoom para que você tenha aqui uma margem de acerto muito maior. Observe, eu estou dando zoom para você observar, porque você deve trabalhar aqui com a imagem de forma macroscópica. Beleza? Então você vai fazer com que esse ponto de animação aqui coincida com esse final aqui agora, de forma inversa ao que a gente fez anteriormente. Deu zoom, porque no momento que você dá o zoom, o Camtasia especifica o ponto exato que você está dando zoom para você trabalhar. Então você pode encaixar esse zoom anterior dentro desse zoom posterior. Observe. Então agora eu estou dando zoom menos aqui para diminuir. E vejam que ao dar o play, ele vai agora fazer um movimento. Ele está fazendo o primeiro movimento. E vejam que agora ele vai fazer esse movimento de aproximação aqui desse logo. Certo? Então, se eu diminuir também aqui o tempo da animação, é claro que a imagem vai se mover mais rápido. Nesse sentido, ok? Então, observe. Então eu vou diminuir mais aqui essa imagem, certo? Para a gente trabalhar de forma mais precisa, para que a visualização fique mais rápida. Então vejam que ela fica encaixada dentro da outra. Eu vou puxar ela aqui e vou puxar a outra aqui para encaixar dentro dela, certo? Para a gente fazer aqui esse zoom in, de forma mais clara para você observar. Observe. Agora sim ele vai se movimentar de forma mais rápida. Um pouquinho mais rápida. Vejam. E claro, se eu diminuir mais rápida ainda fica essa movimentação, certo? Eu estou mostrando dessa forma porque essa é a forma correta. Você trabalhar aqui com a imagem de forma mais macroscópica, porque é assim que a movimentação acontece. Vou diminuir mais ainda, para que você tenha uma maior visibilidade aí de como a imagem vai se movimentar. Veja. Agora sim, ela está mais rápida. Então, no decorrer de todo o vídeo, ele vai se movimentar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, até enquadrar a imagem inteira, certo?
E vejam, eu vou acelerar aqui passando o indicador de reprodução e ele vai parar exatamente aqui, observe. Nesse ponto aí ele vai retornar à posição normal da imagem. Ok? Então, a partir daqui você pode normalmente fazer outros movimentos aqui com a imagem em qualquer ponto que você queira utilizar. Por exemplo, enquadrar apenas essa parte aqui, John. Então, ele já deu aqui um zoom, ou seja, já criou aqui um pontinho de animação. Então, se eu colocar aqui mais à frente, esse intervalo aqui será mais uma movimentação que vai acontecer, certo? Então, eu clico aqui para encaixar e efetuar esse movimento. Se esse movimento for aqui de afastamento, você puxa o da frente para trás. Se for um movimento de, vamos dizer, de chegada, não é? Você dá o zoom in. Então você puxa o primeiro para dentro do segundo. Mas caso você queira que essa imagem se afaste, você puxa esse segundo ponto para o primeiro, certo? De forma a coincidir. Então agora você pode puxar aqui o indicador e dar um play. Então veja que ele vai enquadrar toda a imagem e assim fazer o movimento que você desejar, certo? Então, pessoal, dessa forma você pode utilizar o Camtasia para fazer qualquer movimentação, sem a necessidade de utilizar o Adobe Premiere, o After Effects e tampouco aí o Sony Vegas, certo? Mas claro, pessoal, que o Sony Platinum, o 13, o 12, várias versões fazem esse movimento também muito bem, certo? Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo tutorial, deixa um like, comente, se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos, beleza? Então nós nos falaremos aí no próximo vídeo tutorial. Um abraço e valeu!